Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas, com a entrevistada na casa dela, o entrevistador na minha casa, seguindo, evidentemente, as orientações dos sanitaristas da Organização Mundial da Saúde, como você já está acostumado há mais de 6 meses. Muito bem. O Entrevistas hoje vai conversar com a jornalista Patrícia Campos Melo. Quem é Patrícia Campos Melo? Eu vou resumir. Ela acaba de receber o prêmio Maria Morse Cabot, que é simplesmente o maior prêmio dado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, a jornalistas estrangeiros. Além deste prêmio, se eu fizesse aqui a relação de prêmios que ela ganhou recentemente e em toda a sua carreira, não faríamos outra coisa durante este Entrevistas. Então, eu vou poupar você de ouvir todos os prêmios, prêmio Vladimir Herzog, prêmio Mulher da Empresa, é prêmio assim, porque se ela vendesse um a um, estava rica. Mas não é esse o objetivo na vida de Patrícia Campos Melo. O objetivo de Patrícia Campos Melo tem sido, há anos, fazer bom jornalismo. E ela faz como poucas pessoas fazem nesse país. Acaba de lançar um livro. Um livro, não é bem que acaba de lançar, porque o livro já está indo para a 3ª edição. Um livro cujo título é A Máquina do Ódio. A Máquina do Ódio. Vamos ver a capa do livro. A Máquina do Ódio. Patrícia Campos Melo. Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Pela editora Companhia das Letras. Ô, Patrícia, como foi para tocar na introdução do seu livro, depois de tantos anos de bom jornalismo, de uma carreira tão premiada, ser tratada como uma jornalistinha comunista ou como uma jornalista comunistinha? Bom, primeiro eu queria agradecer, eu morri de vergonha com a sua introdução absolutamente generosa e exagerada. Estou aqui corada de vergonha e obrigada pelo convite para vir. Sou super fã do seu trabalho. Então, acho que para mim o mais estranho foi assim, eu sou jornalista de texto, né? A gente é muito acostumado a não ser notícia, a não aparecer. Então, eu sempre conduzi as matérias como repórter, eu sou observadora. E, de repente, depois de fazer uma matéria, que para mim era apenas mais uma matéria, eu virei uma coisa, começaram a me chamar de comunista, e isso é muito esquisito, assim, eu não me lembro de isso acontecer no Brasil. Não estou dizendo que os governos, nunca governo gosta de imprensa, isso é o clássico, né, assim, jornalista enche o saco, jornalista checa, mas essa coisa muito pessoal, personalizada, né, de você xingar e você incitar essas milícias digitais e reais, isso é muito assustador. Eu nunca tinha passado por isso, né? Eu nunca tinha estado, assim, em evidência, sei lá. Pois é, agora, Patrícia, você toca bastante nesse aspecto no livro, mas eu queria tocar nisso com você aqui agora. Em que medida você acha que, de fato, colaborou para a campanha difamatória que fizeram contra você o fato de você ser uma repórter e não um repórter? Eu acho que colaborou muito, Juca. Engraçado, assim, eu sempre... originalmente, eu cobria muito matéria com refugiados em lugares de conflitos, e eu sempre achei, continuo achando, que mulher tem uma vantagem, porque a gente consegue falar com outras mulheres, a gente consegue entrar na casa das pessoas, né, em lugares conservadores. Então, eu acho que é maravilhoso ser mulher nesses lugares de condições adversas.
Mas no Brasil, se a gente for dar uma olhada, o tipo de agressão que tem sido feita contra a jornalista mulher é um grau de agressividade muito maior. É sempre assim, nunca vão falar assim, pô, sua matéria é uma porcaria. Se a pessoa falar sua matéria é uma porcaria, é do jogo, né? Aliás, a gente tem que receber esse tipo de crítica. O leitor é meu patrão, o telespectador é meu patrão, então só, se a matéria está errada, eu vou corrigir, se for o caso, eu vou responder judicialmente. Mas o tipo de coisa que estão dizendo, principalmente com jornalista mulher, é ou você é feia, velha, gorda, ou você oferece sexo, ou seu marido alguma coisa, ou seu pai alguma coisa, né? Então, é um tipo de ataque muito diferente. Todos os jornalistas no governo atual estão sob ataque muito mais do que a gente lembra de outros governos. Mas com mulher é uma coisa muito específica. Então, eu quero fazer essa comparação. Né? Vamos pegar, por exemplo, casos recentes como do Aroeira, do Noblar, do Hélio Schwartzman. Lei de Segurança Nacional. Né? Tá bom, é um excesso, é ridículo, a gente sabe que não vai dar em nada. Aí eu te pergunto, você preferiria ter sido incursa na Lei de Segurança Nacional a sofrer o tipo de ataque que você sofreu? Essa pergunta é sensacional e nunca ninguém tinha me feito. Eu acho que são dois tipos diferentes de tentativa de intimidação, né? Obviamente que é muito assustador você ser enquadrado numa lei de segurança nacional simplesmente por expressar sua opinião, que foi o caso do Aroeira, do Hélio, etc. Agora, esse outro tipo de intimidação, que é feito com a ajuda dessas milícias aí, é uma coisa assim, basicamente o sentimento que você tem, o sentimento que eu tinha era, eu quero ficar embaixo da cama em posição fetal durante 2 semanas, porque eu vou sair na rua e todo mundo tá olhando para minha cara e alguém vai gritar, e coisa que acontecia, tem uma vizinha que gritava da janela. Então, assim, eu não sei se eu preferia isso, mas eu sei que é uma nova forma de você intimidar e é muito eficiente, né? Porque realmente esse negócio espalha numa velocidade avassaladora. Tanto que o fato de terem estarem tentando enquadrar o Aroeira e o Hélio Schwartzman na Lei de Segurança Nacional, isso também gera uma milícia virtual, né? Um ataque ali, um linchamento, que é mais uma arma, né? Desse tipo. É como se fosse assim, antigamente a gente tinha censura clássica, né? O cara lá no jornal, na redação do Estadão, falando não pode entrar isso, então o pessoal botava lá, sei lá, poema de Camões. Agora, meio que você não precisa, é outro tipo, né? Do mesmo jeito que a democracia não morre como antes, a censura é diferente, né? Você tem outros jeitos de fazer essa censura. E, inclusive, você terceiriza essa censura. Então, você, a essa altura, Patrícia, depois de tudo que já passou, de alguma maneira já conseguiu montar uma armadura para se blindar? Te pergunto pelo seguinte, eu conheço um médico, Dr. Marcelo Jovelegit, que é um médico judeu que estudou na Faculdade de Medicina de Pequim. Tá? E ele sempre cita um mestre que ele teve lá em Pequim, que dizia para ele o seguinte, olha, quando você faz um ataque a alguém e você tem plena consciência da correção desse ataque que você fez, não deixe, tenha certeza que vai voltar o dardo. Tá? Não deixe que o dardo te fira, porque você estará concedendo a vitória a quem você atacou com razão, que é o caso. Você fez uma reportagem irrepreensível. Se faltasse mais alguma coisa, um dos meios pelos quais deu-se toda a manipulação da campanha eleitoral reconheceu publicamente que, de fato, o meio dele, Facebook, foi usado para tal. Ou seja, não cabe uma dúvida sobre o trabalho que você fez. E assim mesmo, você andou querendo ficar debaixo da cama? Sim, eu preciso falar com esse médico. Sim, porque na realidade, assim, e mesmo assim, nessa última, a gente teve 2 ondas de ataques, né? Uma que começou ali em 2018, depois da matéria sobre os disparos, e outra que começou em fevereiro desse ano, depois da testemunha mentir na CPMI, dizer que eu teria oferecido sexo em troca de reportagem.
eu me lembro muito assim, eu tinha uma tranquilidade interna, né, de que, olha, eu estou muito segura das minhas coisas, eu tenho tudo documentado, eu tenho as mensagens gravadas, eu tenho o áudio. Só que isso, hoje em dia, não adianta muito, né? Eu me lembro, assim, no minuto desse último agora, tá, de fevereiro desse ano, no minuto em que me falaram, olha, tem um fulano dizendo lá na CPMI que você ofereceu sexo, etc. E aí o meu pensamento foi, primeiro, ficar com ódio, né, porque era mentira, e segundo, pensar, eu tenho tudo documentado, eu não tenho problema com isso. Eu chego no jornal e faço uma reportagem, abro lá, eu tenho áudio, eu tenho, né? Só que isso não adianta nada, porque isso foi tipo às 2 horas da tarde, em 5 minutos depois, o deputado Eduardo Bolsonaro começa a twittar, botar fazer vídeo, Facebook, depois ele vai no plenário da Câmara, ele fala isso, eu não duvido que ela tenha se insinuado sexualmente. Então, no momento em que eu publico a verdade, a mentira já deu 18 voltas no mundo. E para algumas pessoas, essa é a versão que vai ficar. Então, assim, apesar de eu ter uma tranquilidade interna, você pergunta para não sei quantas pessoas, até hoje, eu escrevo, por exemplo, outro dia, vou te dar um exemplo real. Eu entrevistei o embaixador americano, faz parte, assim, eu cubro muito política externa também, eu entrevistei o embaixador americano. Ele compartilhou no Twitter a entrevista. Embaixo, você tinha 300 pessoas, robôs, dizendo, cuidado, usa camisinha para dar entrevista, cuidado, ela vai oferecer sexo. Então, assim, isso não vai parar, né? Patrícia, o que a gente pode esperar de canalhas? Canalices. Eu estou te dizendo isso tudo pelo seguinte, quer dizer, eu já andei com vontade de ficar debaixo da cama lá atrás, quando começaram a chegar os primeiros processos. Porque era isso, você dizia, mas isso é uma injustiça, quer dizer, eu vou ter que ir ao fórum, eu sou filho de procurador de justiça, meu pai morreria a segunda vez se soubesse que um filho está sendo processado. Chegou num certo momento, Patrícia, que eu, no máximo, explicava para o zelador do prédio, olha, isso tudo são os bandidos que me processam porque eu conto que eles são bandidos, e vida que segue, bate aqui e volta, não deixo mais. Você não pode permitir que isso aconteça com você em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Porque é isso. E depois é sabendo o seguinte, as pessoas que gostam de você, em nenhum momento têm dúvida, né, sobre a correção do seu trabalho. O resto é resto, ossos do ofício. Né? Não vamos envelhecer pior por causa disso, em hipótese alguma. Mas eu queria que você ouvisse uma ponderação feita pelo sociólogo Sérgio Amadeu, que é professor aqui da Universidade Federal do ABC e do grupo Software Livre. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa questão. O processo de desinformação, ele ganhou muita amplitude, sem dúvida nenhuma, na internet. Mas o fenômeno da desinformação que nós estamos enfrentando hoje, ele não é espontâneo. Repare que a origem da desinformação são grupos organizados, em geral ligados à extrema-direita, muito vinculados ao discurso de ódio. A desinformação, ela tem que ser diferenciada do erro, do equívoco que todos nós podemos cometer. A desinformação é uma estratégia política que ganhou força, na verdade, com a direita alternativa norte-americana e se espalhou com as forças políticas que são chamadas de populismo de direita. No Brasil, o presidente da República vai no plenário da ONU e fala que deu $1.000 para cada brasileiro de auxílio emergencial. Quer dizer, ele vai e diz que cloroquina salva as pessoas contra todas as evidências científicas, que no começo poderia ser confuso, porque os médicos estavam testando diversos tratamentos, mas depois, em junho, já estava consolidado que a cloroquina, além de ser um placebo, ela poderia inclusive colocar em risco a vida de pessoas que tenham problemas cardíacos. Mas o negacionismo é uma estratégia política, porque qual que é a ideia? É jogar desinformação, suspender os parâmetros de realidade, para que volte a violência como medida, como valor principal na política. Então é isso que está acontecendo hoje, infelizmente, no Brasil. Você acha que é por aí, Patrícia?
Eu concordo que grande parte dessas operações de desinformação são organizadas e coordenadas, mas eu não acho que são todas. E é isso que faz o negócio tão eficiente, né? Por que funciona tanto esse tipo de campanha de desinformação? Porque você pode até ter uma parte das pessoas que são ou militantes políticos, ou pessoas contratadas para fazer isso, ou robôs. Mas aí você consegue pegar uma parcela muito grande de pessoas que acreditam naquilo e voluntariamente amplificam essas mensagens, né? Só funciona tão bem porque você está usando pessoas comuns, você não, nem eu nem você, graças a Deus, mas pessoas que fazem isso, usam pessoas comuns para serem portadores de mensagens. E isso amplifica de uma maneira, então, nem de longe a maioria é robô militante, a maioria é gente que acredita nisso. E que foi ali, e aí você vai discutir, mas como é que a pessoa acredita na cloroquina, se foi desmentida tantas vezes, etc. Bom, tem duas coisas. Uma as pessoas falam assim, tem checagem de informação. Quem dissemina informação falsa não é a mesma pessoa que lê a checagem de informação. São duas bolhas completamente separadas, né? Dois, as pessoas, muitas vezes, até quando confrontadas com a verdade, elas não querem acreditar. Elas falam, não, mas eu acho que funciona. E continua. Então, eu acho que sim, é uma arma muito forte desses governos populistas digitais, muito eficiente, né? Porque você molda o debate público, mas eu acho que a gente não pode ter esse conceito de que existe uma pessoa planejando num bunker, o Steve Bannon, etc. Não, eu acho que é sempre um ecossistema e que as pessoas, cidadãos comuns, são uma parte muito importante. Pois é, essa coisa que me preocupa muito é essas pessoas que parecem até que sabem que é mentira, mas que dizem tudo bem também, isso não tem maior importância, o importante é que ele está fazendo certo na Amazônia. Né? Não, mas como ele está queimando a Amazônia? Queimando a Amazônia não é bem por aí. Então, depois é o seguinte, tem que produzir mesmo, o gado tem que pastar e tal. Vocês estão exagerando. A gente vê até na mídia hoje gente que a gente respeitava, né, Patrícia, com esse tipo de discurso. Mas, enfim, eu vou ter que fazer um rápido intervalo e a gente volta em seguida. Estamos de volta com entrevistas com a premiadíssima repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Ela que revelou um esquema de financiamento ilegal de campanha por meio das redes sociais e paga dois preços. O preço da glória, do reconhecimento de todos os bons jornalistas desse país, e isto não é pouca coisa, e paga, evidentemente, também o preço do ódio disseminado nesta época de tanta intolerância mundo afora. Aliás, por falar nisso, nós vamos começar esse bloco com uma pergunta do coordenador de tecnologia da informação da TVT, Maurício Júnior. Olá, Juca. Olá, Patrícia. Fico muito feliz em poder participar dessa discussão. Meu nome é Maurício Júnior. Sou profissional de tecnologia da informação e trabalho há 10 anos aqui na TVT na área de inovação, onde as redes sociais possibilitaram grandes mudanças na nossa forma de criar, na nossa forma de distribuir conteúdo e também de interagir com o nosso público, né? E isso se aplica a vários outros aspectos da nossa vida. A gente nunca teve tanto acesso à informação, a conhecimento. Nós temos à disposição aí inúmeros serviços gratuitos e a cada dia a experiência de usar a internet fica mais personalizada e agradável. Porém, a gente sabe que tudo isso tem um preço. E as redes sociais escolhem o que a gente vê na tentativa de prender a nossa atenção, o que acaba nos empurrando para dentro de bolhas onde nós só vemos e só ouvimos o que a gente gosta. E as empresas que comandam as redes sociais já têm tanta informação sobre nós que conseguem predizer nossas ações e até mesmo manipular as nossas vontades e nossas crenças, né?
E não demorou muito para que grupos políticos, principalmente de extrema direita, usassem o potencial dessas tecnologias que misturam a inteligência artificial e o estudo do comportamento humano para influenciar a sociedade em direção às pautas que eles defendem, né? E, na minha opinião, eles estão explorando o lado mais obscuro do ser humano, que é o medo e a indignação. Eles agregam as pessoas ao redor de pautas de ódio, do inimigo da vez, sempre incentivando a raiva nas pessoas e oferecendo respostas muito simplórias e fictícias para os problemas. E por isso eu gostaria de ouvir a sua opinião de como que a gente consegue parar essa máquina de ódio. Gente, que genial o Maurício, hein? Ele é diretor de Super Jovem. Super jovem, muito bom, Maravilhoso. também gostei. Bom, ele fez a pergunta que acho que o mundo está tentando lidar, né? Assim, existe uma coisa positiva de que as pessoas, a sociedade civil, mesmo parte dos políticos, se deram conta de que se você não tiver nenhum tipo de regulação nas redes sociais, esse tipo de efeito no debate público está corroendo a democracia em vários lugares, né? Seja com aplicativo de mensagem, tipo WhatsApp, seja com Facebook, Twitter. Então, assim, uma das coisas que as pessoas estão tentando fazer, inclusive o projeto de lei das fake news aqui no Brasil é uma tentativa, você tem vários países tentando legislar sobre isso, é você ter algum tipo de responsabilização das redes sociais. Tem uma coisa na origem ali quando começou a se popularizar a internet, nos anos 90, teve uma lei nos Estados Unidos que chama Seção 230 do Ato de Decência nas Comunicações. Essa lei estabelecia que as redes sociais ou as plataformas de internet não podem ser responsabilizadas pelo que os terceiros publicam na plataforma, né? Então, se você tem uma pessoa que xinga não sei quem no Facebook, o Facebook não pode ser processado. Aquilo naquela época foi muito importante, né? Porque senão a internet não ia ter prosperado e se expandido. Só que agora, 24 anos depois, ou menos, a gente tem uma situação totalmente diferente. A gente tem oligopólios, monopólios das plataformas, e elas não são responsabilizadas por nada. Continua valendo essa isenção, que é a mesma coisa que se aplica ao Marco Civil da internet. Por isso que existe todo um movimento e as plataformas fazendo um lobby brutal contra, para você fazer algum tipo de regulação. Só que uma regulação que não vai acabar pior do que a encomenda, porque também tem experiências no mundo de leis que acabaram sendo instrumentalizadas contra o cidadão comum, né? Criminalizou a tia do Zap, criminalizou você, jornalista, né? Então, eu acho que é esse o dilema agora que vários países estão tentando resolver. O dilema das redes, né? Esse documentário que está causando tanta repercussão na Netflix, eu li a resenha a respeito, a sua crítica em relação ao documentário. Nós temos ali uma autocrítica, né, de responsáveis por tanta coisa que não supunha. Eu me lembro sempre do pai da bomba atômica, né? Quando ele diz, se eu soubesse que ia ser usado para essa finalidade, não teria feito. Ao mesmo tempo, tem saídas ingênuas ali, né, Patrícia? Não sei se você concorda. Tirante o fato de que aquela parte ficcional eu acho de doer. Mas, enfim, em que medida, por exemplo, a lei de proteção de dados que está sendo discutida também no Brasil, ou foi aprovada, é um caminho de proteção, ou é mais do mesmo? Não, eu acho muito importante a Lei Geral de Proteção de Dados. O único problema neste momento é que a lei, em tese, está em vigor, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não foi criada, ou seja, o órgão que tem que implementar e fiscalizar se a lei vai ser cumprida. Mas eu acho essencial, porque basicamente, assim, vamos falar, no cenário político, daqui para frente, nunca mais a gente vai ter uma campanha eleitoral que não tente usar os dados das pessoas. Por quê? Porque é muito mais eficiente. Pensa, se você faz uma propaganda normal, num jornal, num rádio, você sempre tem que mirar
o mínimo denominador comum, né? Você tem que ter um tema, uma mensagem que não vá causar repúdio num pedaço de uma população. Então, uma coisa meio média. Imagine se você pudesse customizar suas mensagens e mandar uma mensagem racista para o eleitor racista, uma mensagem para o meio ambiente, para o ambientalista. É muito mais eficiente. Então, o fato de é muito necessário, graças a Deus, que a gente tem agora uma lei geral de proteção de dados. Porque é isso, eles estão usando os nossos dados e estão usando de novo na eleição municipal. Só que tem que ver como é que eles vão implementar essa lei, porque por enquanto você não tem o Mas, órgão. Patrícia, no momento em que a lei do acesso à informação, que já era uma coisa consagrada no Brasil, está absolutamente sendo manipulada pelas ditas autoridades governamentais. É por isso que eu perguntei se não era mais do mesmo. Sim, o precedente é péssimo. Por exemplo, tem duas coisas circulando. Esse cadastro único que o governo quer fazer, não chama cadastro único, mas que vai unir todos os dados das pessoas, né? E que vai ter dados biométricos, do olho, da altura. O jeito que eles querem fazer não tem uma garantia de que não vão usar esses dados para outras coisas. Por exemplo, na Índia, eles usam o dado do tal do Bolsa Família deles para mandar mensagem política para as pessoas. Ninguém sabe o que exatamente vão fazer com esses dados. O governo vai ter 1 milhão de informações diferentes sobre os cidadãos e pode usar. Então, assim, da mesma maneira que eles vêm tentando minar a lei de acesso à informação, né? Já tentaram aí umas 3 medidas provisórias, eu também não acho que é um governo que prima pela transparência. Então, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, vão querer, né, achar ali lacunas, fazer algum tipo de coisa. Então, um dos capítulos do seu livro, você se pergunta se a pandemia pode servir para, enfim, indicar caminhos para o jornalismo e até salvá-lo, recuperar a credibilidade que andou sendo aí perdida pelos meios de informação. Eu diria, tentando ser um analista externo, que a imprensa, em regra, tem feito um belíssimo trabalho na cobertura da pandemia. Quase irrepreensível. No entanto, temos mais de 140 mil famílias enlutadas e normalizamos. Morre-se mesmo, e daí parece que isto não abalou convicções. O que permite dizer que nem a pandemia está mostrando que o bom jornalismo acabe prevalecendo, Patrícia? Eu acho isso triste, né? Porque eu concordo, eu acho que a cobertura da maioria dos veículos foi ótima, porque é isso, você mostra que você precisa de repórter, né? Para entrar dentro do hospital, ver se está faltando coisa, para fuçar o orçamento do governo, ver onde vai o dinheiro. Só que depois de alguns meses, e aí eu não sei se é um problema do jornalismo ou da natureza humana, né? Que você acaba normalizando esse número de mortes. 800 por dia melhorou, 900 por dia. É que nem aquele dilema que a gente sempre tem, né? Uma bomba mata 15 no Iraque, vai sair ali, escondido no pé da página do jornal, né? Então, assim, eu ainda acho, tenho um otimismo de que, tenho pesquisas que mostravam isso, pelo menos até um certo tempo, de que o jornalismo conseguiu recuperar um pouquinho da credibilidade, né? Das pessoas entenderem que um blog partidário, seja de esquerda ou de direita, não vai fazer esse trabalho de garimpar informação, né? Você precisa de um jornalismo profissional. Mas eu concordo com você, está completamente normalizado e a gente não consegue mostrar para as pessoas porque é muito importante você ainda se importar e se preocupar com isso, né? Isso é uma falha. Porque é tal história, né, Patrícia? Quando morrem 900 pessoas e alguém diz, opa, melhorou, está morrendo menos de 1.000, pensar, tá bom, caíram 3 aviões ontem no Brasil. Um saindo do Rio para São Paulo, o outro saindo de Salvador para Maceió e o outro pousando em Porto Alegre. Tudo bem? Né? É incrível, né, que isso possa ser normalizado. Eu queria tocar com você, porque estamos quentíssimos no assunto. Na terça-feira à noite tivemos o primeiro debate Biden-Trump. Te pergunto, você que foi correspondente em Washington, você que cobriu guerras,
Que avaliação você faz daquele debate que eu suponho você ter visto? Eu assisti. Claro, assim, eu acho que eu concordo. Teve uma repórter que falou que foi um shit show, né? Que em inglês é um jeito meio assim informal de falar que foi uma coisa, foi um pandemônio. Foi um desastre, né? Eu acho que a única coisa que vence ali é as pessoas entenderem que o moderador tem que ter o botão de mudo para as pessoas, porque o Trump foi, não que a gente não soubesse disso, mas é um exemplo da falta de civilidade, né? Ele não só não deixou ninguém falar, como, por exemplo, o Joe Biden, o candidato democrata, falou do filho dele, do Hunter Biden, que era um cara que serviu no Iraque, condecorado, etc., e morreu muito cedo de câncer. Ele basicamente ignorou e começou a falar mal do outro filho, que é dependente de drogas. Então, assim, qualquer regra de civilidade desapareceu, assim, foi uma coisa grotesca. E o pior eu não sei, olha, ou melhor, eu suspeito que para parte da base eleitoral do Trump foi ótimo, porque afinal ele dominou, porque afinal ele, né, que a gente estava falando, ele falou a verdade, ele é tão papo reto, né? Então, é desanimador. Então, Patrícia, que efeitos você vê, não apenas no Brasil, mas no mundo, em relação a esse resultado eleitoral? Resultado esse que o Trump já avisou que, se for contra ele, ele não vai respeitar. Quer dizer, que tipo de influência? Eu não estou nem falando da questão econômica, porque eu sei que essa é uma discussão mais antiga do que andava à frente. Há quem diga que os governos republicanos são melhores do ponto de vista econômico no Brasil do que os democratas. Mas estou querendo pensar nesta democracia que não são poucas as obras nesse momento indicando que está morrendo. O efeito da eleição americana no nosso país, na nossa democracia? Na nossa e na Hungria e na Itália. Bom, tá. Olha, especificamente, e aí a Hungria se encaixa, se o Donald Trump perder a eleição, e eu não tenho menor garantia disso, tá? Assim, a gente se enganou redondamente em 2016, ninguém previa que ele fosse ganhar. Dessa vez, apesar de ele estar 7 pontos atrás na pesquisa nacional e nas dos estados-chave também está atrás, eleição americana assim, um enigma, porque as pessoas não são obrigadas a votar, e você não tem um modelo que prediz bem quantas pessoas vão aparecer para votar. Isso que faz uma grande diferença. Se o Trump perder, alguns governos, como o do Brasil e da Hungria, eles ficam mais párias, né, no mundo, porque por enquanto eles estão escorados nessa nossa filosofia de somos do Ocidente cristão branco e conservadores religiosos. A gente se escora ali no país que é o país mais poderoso do mundo, né, no governo mais poderoso do mundo. Se o Trump perder, o Brasil fica muito, muito isolado no cenário mundial. E no caso dos democratas, a gente já viu no debate de terça-feira, e já sabia antes, que o meio ambiente é um tema-chave, né? Então, assim, não vai dar para continuar achando que a Amazônia é um problema de comunicação, como o governo acha, né? O problema é que há distorções, nós não nos comunicamos bem. Não, o problema é que há um desastre e um governo Biden vai enxergar isso. O Brasil vai ter que maneirar ali, moderar suas posições. Eu sei que não é fácil responder o que eu vou te perguntar. Eu não sou, nunca fui adepto do quanto pior, melhor. Por isso, a dificuldade que eu imagino na resposta. O Brasil se transformar, como a Hungria, num pária, caso ganhe o Biden, é bom ou é ruim para o Brasil? Eu acho que, em última instância, é ruim. Sabe por quê, Juca? É como essa campanha que eles fizeram, que chama Defund Bolsonaro, né? Pressionando empresas a tirarem o dinheiro daqui. Por um lado, você acha que isso é um incentivo para o governo finalmente levar a sério o meio ambiente. Por outro lado, você acaba punindo também as empresas que estão fazendo direito, né? É um desincentivo para as empresas brasileiras que estão respeitando o meio ambiente, etc. Elas vão sofrer junto. Então, o fato de você, se o Brasil se tornar um pária mundial, se isso aceleraria uma mudança ou levaria eles a mudarem de comportamento, olha, eu acho que talvez sim, mas a que preço, né? Para o resto das pessoas, né? Assim,
Então, é difícil, é uma situação difícil. Eu estou de pleno acordo com você, porque, em última análise, quem paga a conta é quem menos pode pagar a conta, né? Exato. São os excluídos que acabam sofrendo mais, porque a elite sempre se vira. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Esse intervalo será mais rápido do que o anterior. Patrícia, estamos aqui conversando com Patrícia Campos Melo, ela na casa dela, eu na minha, e a pergunta agora é da jornalista cearense do site Brasil de Fato, Monize Ravena. Olá, meu nome é Monize Ravena, sou jornalista do Brasil de Fato no Ceará. Minha questão é sobre como a estruturação daquilo que você tem caracterizado como máquina de ódio e da disseminação da violência digital conseguem atuar de uma forma consistente ou específica na região nordeste do Brasil, considerando que mesmo com o recente aumento da popularidade do Bolsonaro, ainda é a região com maior rejeição ao seu governo e com governos estaduais majoritariamente progressistas, né, que estão num campo opositor ao governo federal. Então, como a disseminação de notícias falsas, campanhas de desinformação ou outras estratégias, se elas se dão de forma específica nesse contexto do Nordeste? Bom, obrigada pela pergunta, Monize. Olha, a gente tem algumas... A gente sabe que está tendo uma ofensiva, né, do governo Bolsonaro para tentar ganhar um pouco aí desse apoio originalmente que era do ex-presidente Lula no Nordeste. E para isso, eles sim colocam em ação essa máquina do ódio, essa máquina de desinformação. Por exemplo, tem um deputado, que foi o deputado mais votado do Ceará, se eu não me engano, que é o deputado André Fernandes, que é um grande, inclusive eu posso dizer isso porque eu estou processando ele, um grande disseminador de calúnia, difamação. Então, eu acho que eles vão tentar distorcer tudo quanto é plataforma de outros candidatos, né? Não só da esquerda, mas assim, qualquer um que tiver penetração, eles vão usar isso. O uso do WhatsApp, como no resto do país, é muito grande, né? Tem uma penetração enorme. E, infelizmente, ou felizmente, para quem recebeu o auxílio emergencial, as pessoas falam assim, mas auxílio... Bom, graças a Deus que teve auxílio emergencial, né? Porque se não tivesse, as pessoas não estavam comendo. Então, assim, não dá nem para posar, e é óbvio que isso influencia o apoio, né? Então, acho que até mais do que máquina do ódio, simplesmente você ter isso. Agora, a gente vai querer ver, quando acabar o auxílio emergencial, né? E se não tiver ainda a tal da renda cidadã, uma máquina de comunicação, de desinformação, para tentar segurar esse apoio que eles ganharam, né? Isso vai ser interessante acompanhar. A Máquina do Ódio é o título, eu repito, do livro que Patrícia Campos Melo lançou pela editora Companhia das Letras e que está indo já para a sua 3ª edição. E no livro você, Patrícia, fala sobre a tentativa de acabar com a mídia crítica, que de alguma maneira une a política do nosso governo com a política de Viktor Orbán na Hungria. Diante da crise econômica, diante do agravamento da crise econômica por causa da pandemia e, portanto, de um certo enfraquecimento econômico das empresas de mídia, você teme que a gente viva no Brasil o que a gente vê na Hungria, quer dizer, do governo usando testas de ferro para comprar a mídia e não ter mais uma mídia crítica? Corremos esse risco, você acha, Patrícia? Eu tenho muito medo, porque é um caminho muito parecido que o governo Bolsonaro está trilhando, né? Se a gente acompanhar na Hungria, foi um enfraquecimento financeiro, né, dos principais veículos, e para isso foram usadas várias coisas, inclusive uma perseguição tributária contra essas empresas, e aí acabaram sendo vendidos, né? Você deixa o veículo numa situação de que ele tem que ser vendido e acaba nas mãos de aliados. Na Turquia, a mesma coisa. Aqui, se a gente pensar,
já houve várias tentativas, né? A gente teve a medida provisória que acabava com a obrigatoriedade de publicar balanços em diários, depois uma medida provisória que acabava com a obrigatoriedade de publicar editais. São duas coisas que são fonte importante de receita para jornais econômicos, por exemplo. Acabaram, caducou e o outro, o STF barrou, mas o governo absolutamente cortou anúncios nos veículos que não são alinhados, né? E mais do que isso, e muito preocupante, pressiona anunciantes privados a tirar os anúncios de veículos que não são bolsonaristas, né? Isso ele faz em público, em privado, de todos os jeitos. Se a gente unir isso a um problema que a imprensa profissional vinha passando, né? A gente tem um problema de modelo de negócios. Ninguém consegue ganhar dinheiro com a internet, a não ser o New York Times. Porque a receita publicitária fica com as grandes plataformas. Então, você junta que a gente já estava num modelo de negócios ruim, eu me preocupo muito. Eu tendo a pensar que assim, a mídia brasileira tem um histórico mais forte, né? Por exemplo, que na Turquia, por exemplo, de independência, independência não de interesses empresariais, mas independência política. Mas eu me preocupo muito. Eu acho que não está descartada essa possibilidade. Voltando a um tema que nós já tratamos, mas até para atender às perguntas feitas por quem nos vê. Você sentiu falta de solidariedade ou, desse aspecto, o respaldo que te deram te satisfez? Não, solidariedade foi maravilhosa. Eu vou te falar que, se não fosse a solidariedade, eu estava embaixo da cama, em posição fetal. Foi uma coisa, eu acho que muitas mulheres, homens também, mas já vinham vindo vários ataques, né? Então, parece que quando rolou esse ataque aí de cunho sexual, foi meio que a gota d'água. E as mulheres se uniram muito, mulheres, jornalistas, assim, teve gente que me mandou flores, assim, pessoas que eu não conheço, mensagens muito legais. Os veículos que antes vinham tratando esses casos meio assim, começaram a levar mais a sério, eu acho, os veículos de mídia. Então, eu acho que, ao mesmo tempo em que foi muito horrível, um massacre, etc., gerou uma unidade, né, entre mulheres, principalmente, de falar, não, isso não é admissível, isso não é normal. Não dá para não acontecer nada e continuarem fazendo isso. Então, acho que, nesse sentido, foi maravilhoso. Eu entrevistei na semana passada, Patrícia, a Denise Dora, que é a diretora executiva do Artigo 19. Né? E o pessoal do Artigo 19 fez uma pesquisa mostrando que, nos últimos tempos, nós tivemos 449 agressões partindo de governos ou de apoiadores do governo, de deputados e tal, a jornalistas e famílias de jornalistas. 449. Não é pouca coisa. Esta é uma maneira, como você também aborda no seu livro, de exercer censura, né? Um novo tipo de censura. Com certeza, porque as pessoas se sentem, os jornalistas se sentem intimidados, né? Pensa, por exemplo, o repórter do Globo foi o mesmo repórter do jornal Globo que, se eu não me engano, em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse, se eu dissesse que você tem uma cara de homossexual terrível, e depois foi o mesmo para quem ele falou, eu tenho vontade de encher sua boca de porrada. Esse cara, esse jornalista, ele tem que cobrir o presidente Jair Bolsonaro todo dia. Uma pessoa que falou isso, né? Toda vez que a gente vai fazer uma matéria, e eu sempre digo, as pessoas que estão mais expostas são os setoristas do Planalto, as pessoas que cobrem a presidência regularmente, e não casos mais visíveis, tipo a Vera Magalhães, tipo eu. Mas, quando a gente vai fazer uma matéria investigativa, eu faço uma pausa para pensar da onde vem a porrada, né? Eu não preciso... É uma preocupação que os jornalistas não tinham antes. Qual que é a preocupação nossa? Eu vou checar a informação, eu vou ouvir todos os lados, eu vou, eventualmente, passar a matéria no advogado, e beleza, é isso que eu preciso, né? É verdade. Não, agora você pensa tudo isso e pensa assim, poxa, eles vão achar uma foto do meu tataravô dizendo que ele era, sei lá, ilegal, imigrante ilegal. Não sei, né? Dá um medo. E acho que isso funciona assim, de certa maneira, como uma censura. Você sabe, Patrícia, que felizmente para a imprensa brasileira
eu não sou hoje diretor de redação alguma. Porque se eu fosse, eu teria mandado para aquele cercadinho, não esse repórter que foi vilipendiado da maneira como foi, ou das repórteres que foram agredidas da maneira como foram. Eu mandaria o Jânio de Freitas, o William Bonner, entendeu? Eu mandaria os bambambãs. Eu mandaria... Quero ver a sua coragem de falar assim com estes. Mas você acha que isso ia funcionar? Eu não sei, viu, Juca? Parece que não tem nenhum... Nada é... Assim, não sei. Patrícia, pelo menos, daria uma manchete magnífica. Sim. Um bate-boca do William Bonner com o presidente da República. Sim, ia ser um sucesso. O William Vac discutindo com o presidente. Entendeu? Sim. Opa, seria uma coisa... Né? Ia ser maravilhoso. E eu concordo assim. Eles são muito mais... bélicos, né, com mulher ou com um repórter que não é o colunista famoso, né? Isso então seria bem interessante ver se essa macheza continuaria, né, porque a gente tem visto isso, né, o Patrícia, quer dizer, foge de debate, não dá entrevistas para quem sabe que vai incomodar, né? Faz aquelas lives ridículas só para evitar um questionamento de quem poderia colocá-lo em má situação. É o tipo do valentão que, quando você bate o pé na frente, sai correndo. Senão teria enfrentado debates, né? Não enfrentou. Sabe Deus se enfrentará em 22. Muito bom. Nós falamos rapidamente, e eu queria explorar um pouco mais, o dilema das redes, né? Os milionários do Vale do Silício. Em que medida você acha que, enfim, eles criaram um monstro sem consciência de que criaram um monstro, ou sabiam o que estavam criando e hoje aparecem com invasivas para de alguma maneira, se penitenciar diante do mundo? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que, obviamente, que ninguém dessas pessoas se propôs a criar um monstro que corrói democracias, né, a princípio. Mas eles foram percebendo que havia coisas muito graves, né, que estavam sendo potencializadas pelas redes sociais, vide o genocídio dos Rohingya em Myanmar, vide linchamentos na Índia, vide manipulação do Brexit, eleição americana, etc. E como isso é uma coisa que é difícil de você combater e não convém você combater, por dois motivos. Se elas realmente se dispusessem a fazer uma moderação, dizer, olha, isso aqui é mentira, a gente vai tirar. Elas acabam fazendo um trabalho de edição. E aí elas não mais são consideradas apenas distribuidores de conteúdo. Elas são como um jornal, uma TV. Porque, na realidade, o que acontece é isso, né? Eles são um veículo de comunicação, só que eles não são julgados e nem regulados como veículos de comunicação, certo? A gente, se publicar uma matéria mentirosa ou caluniosa, o jornal paga, é processado e paga. Eles não, né? Ah, não foi o terceiro. Então, isso é uma coisa, né? Então, assim, eles não podiam agir muito contra isso, que eles estavam vendo acontecer, porque senão eles iam cair nessa armadilha, né? E o segundo é que eu não sei quão eficiente, por exemplo, eu vejo, no caso do Twitter, eu até vejo que eles removem, né, conteúdos denunciados, quando tinha, por exemplo, meme pornográfico, mas é um pouco como enxugar gelo, né? Porque, assim, se você tem que ter tanto braço e tanta força de inteligência artificial para conseguir detectar ali todas essas coisas, que eu não sei quão factível. E a coisa que eles mais têm medo hoje em dia é que nos Estados Unidos está ganhando corpo uma discussão importante sobre quebra de monopólio, né? Eles querem quebrar essas empresas, né? Usar ali a lei antitrust, chama antitrust, e então, assim, eles estão andando num momento muito delicado. Aliás, você sabe, quando você fez referência às tentativas de medidas provisórias para fragilizar os jornais econômicos, principalmente, eu te informo, provavelmente você não está tão ligado a este aspecto, mas até
na lei do mandante do jogo de futebol sobre direitos de transmissão, fez-se uma medida provisória, que o Rodrigo Maia parece não vai botar para votar, vai deixar caducar, mas com a única finalidade de prejudicar a TV Globo, né, que tem no futebol Quer dizer, você pode até discutir essa questão. Olha, se é uma medida antimonopólio e tal, e é uma boa discussão, mas a finalidade é essa e é dita, é explicitada como tal, como ele fez. Vou ferrar o jornal Valor Econômico. Exato. Né? E no caso também era uma medida provisória que até faz sentido, né? Você não ter mais que publicar no jornal impresso, mas já existia uma lei que ia fazer isso de forma gradual. Aí ele disse, Exato. é para ferrar o Valor e vai ser agora. Acho que é igual ao caso da Globo, então. Eu não sabia. Exatamente. Quer dizer, estamos vivendo esse tipo de situação. Patrícia, infelizmente, nós temos mais 3 minutos apenas de programa e eu não posso terminar esse programa sem contar para quem nos vê, né, que eu cobri 3 ou 4 Copas do Mundo ao lado do Hélio Campos Melo, senhor, seu pai. Sim, o Hélio virou o pai da Patrícia. Durante muito tempo, a Patrícia era filha do Hélio. Hoje, o Hélio é o pai da Patrícia. Hélio, que um extraordinário fotógrafo, depois diretor da revista Isto É, numa boa fase da revista Isto É. Eu fico pensando, Patrícia, porque você também poderia ser minha filha, temos idade ambos para isso, o velho Hélio Campos Melo, que nem tão velho é, pelo menos não aparenta, sofreu muito nesse episódio todo? Sofreu. Engraçado que ele fala assim, minha vontade é sair da porrada em todo mundo. Como assim estão fazendo isso com a minha filha, né? Mas não, imagino. Não tem o que fazer. E ele sofreu bastante. Dá já porrada em todo triste, mundo. Né? E o ambiente, né, que está com a mídia também é tudo muito triste para você, para ele, né? Que vocês viveram outros momentos mais... sei lá, de valorização, né, do jornalismo, ou de, pelo menos, não agressão direta ao jornalismo. É isso mesmo. Eu só quero te dizer, e você sabe que não é nenhum confete, nenhuma demagogia, que você honra a nossa profissão. Eu tenho muito orgulho de estar na mesma profissão que você está, né? Você é um sinal de esperança que o jornalismo, o bom jornalismo, a verdade prevalecerão. Tá? Muitíssimo obrigado por essa entrevista e vamos mostrar de novo, porque nunca é demais mostrar o livro que a Patrícia lançou e que faz um baita de um sucesso, A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, pela editora Companhia das Letras. Obrigado, Patrícia. Um beijo. Muito obrigada, Juca, pela generosidade incrível de sempre. Muito, muito obrigada. Nós voltamos quinta-feira que vem, 15 para as 10 da noite. Você sabe, e você sabe também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,